Vamos dar prosseguimento à série de entrevistas com os candidatos a vice-governador nessas eleições de outubro. Como sempre fizemos ao longo de 28 eleições, de 28 anos, e são de lá para cá, quantas eleições, Elivaldo? Me ajuda, Elivaldo, tem que me ajudar a tempo real. Não. 7? 7, né? 4 em 4 anos, né? 7. Verdade. Mas tem as dos prefeitos? Na verdade, é a cada 2 anos, porque tem eleição de prefeito. 14. Então, a cada 2 anos tem uma eleição. Não, então, são 28 anos, 14 eleições. Exatamente. Desculpe a ignorância do macaco, Elivaldo. Não, que então, são isso. Ao longo de 14 só eleições, o objetivo da TV Cidade Verde é que a população, o eleitor, ele tem uma visão do que está acontecendo, quem são os homens que pretendem administrar o nosso município, quem são os legisladores que querem ir para as câmaras, Senado e Assembleia. Então, nós ouvimos os candidatos nessa reta de final de eleições. Os candidatos a vice-governador. Hoje é dia do candidato a vice-governador na chapa do PMDB-PSDB, o ex-prefeito de Teresina, Silvio Mendes, que está no nosso estúdio. Boa tarde, candidato. Boa tarde, Amadeu, Eli, Boa tarde. Elivaldo, Boa tarde. A turma que fica por trás aqui trabalhando, a cada piauiense que nos assiste. Bem, nós vamos entrevistá-lo. Eu, Elivaldo Barbosa, do Tempo Real. Boa tarde, Elivaldo. Boa tarde, Amadeu, tudo bem? E a Eli Lopes, vamos entrevistar o ex-prefeito Silvio. Aliás, eu quero começar, Elivaldo, com você, porque daqui a pouco o Elivaldo vai mostrar uma reportagem que a Procuradoria Eleitoral está questionando o registro de 60 candidaturas. E uma delas é a do doutor Silvio, Elivaldo. Exatamente. Explica e a gente já ouve aqui a versão dele. Majoritários e proporcionais. Dos majoritários, Daniel Solon, do PSTU, Neto Sambaíba, do PPL, e o candidato a vice-governador Silvio Mendes, Amadeu, alegando na ação, questionando que o doutor Silvio não teria se desincompatibilizado em tempo hábil em função de ocupar cargo público. Eu até achei esquisito isso aí. Como é que foi isso, doutor Silvio? O senhor tinha uma ligação em órgão público antes de disputar, antes de ser candidato a vice-governador? Eu estou sabendo agora, Rivaldo, mas deve ser algum equívoco que deverá ser esclarecido. A única função pública que eu exerço é de cidadão, não tenho outra função pública. E essa eu defendo por direito e por dever. Eu sou médico aposentado por concurso do Ministério da Saúde, não ocupo nenhuma função nem cargo público desde que deixei a Prefeitura de Teresina, que foi de todos o mais honrado cargo que eu exerci. Portanto, deve ser algum equívoco que será esclarecido, dependendo do que estejam colocando. Claro. Bem, doutor Silvio, vamos para a candidatura. O senhor foi, durante todo o processo pré-eleitoral, né? Muito comentado, poderia ser candidato a governador, às vezes até se falou da possibilidade de disputar o Senado, candidato a vice, primeiro de Marcelo e depois de Zé Filho. Passada esta fase, o senhor está de corpo e alma na campanha? Estou, porque não pode ser diferente. E para muita gente, talvez por não ter recebido as informações corretas, pode parecer, às vezes, alguma coisa fútil ou algum interesse menor. E não é. A pergunta é assim: você deve participar de um processo político ou não? Você deve ficar apenas criticando ou procura ajudar no espaço possível para se ajudar? Então, nenhum ato pode ficar sem explicação ou em dúvida. Eu, nesse momento, estava conversando com o meu querido amigo e companheiro e meu candidato a deputado, Marcelo Castro. Saí de lá para vir atender o convite de vocês. Portanto, nada merece reparo, mas estou à disposição para esclarecer qualquer dúvida, porque não pode existir dúvida quem se oferece para cuidar do Estado. Uma das dúvidas foi essa, que o doutor Silvio não aceitaria ser candidato a vice de Zé Filho. Vem aqui no teu programa, que foi, aliás, os momentos, às vezes, mais emocionais que aconteceram, né? Desde a campanha do Firmino, depois aqui, quando o Marcelo, numa reação até emocional e estranha, porque ele não é homem de se emocionar rapidamente assim, como ele fez, mas a gente se entende pelos motivos. A gente vai aprendendo com a vida que
quanto maior a crise, quanto maior a dificuldade, quanto maior a pedra do caminho, a gente tem que manter o equilíbrio, o bom senso e, geralmente, falar aquilo que deve ser falado. Então, isso passou, agora estamos começando uma caminhada longa. E começamos no sábado passado, uma caminhada muito bonita, pelo centro da capital de todos os piauienses. Candidato, eu estou aqui, eu tive a liberdade de pegar aqui esse documento, proposta de Zé Filho para o governo, e eu que perguntaria aqui a proposta da chapa PSDB, PMDB, PSDB. É a mesma proposta que foi elaborada naquele conjunto de seminários feitos quando a chapa era Marcelo Castro e o senhor para compor, para disputar o governo do Estado? Também, né? Porque, na verdade, Elivaldo, isso aí são propostas de um plano de governo. Que foi, inclusive, encaminhado ao TRE, na Justiça Eleitoral, estou vendo aqui. A lei obriga, ao registrar uma candidatura, você entregar o que é que você pensa fazer pelo Estado ou pela função que você vai colocar para a população decidir. Então, isso aqui são propostas que foram nascidas a partir das várias viagens, foram 13 seminários que fizemos à época com o Marcelo à frente, e que o Marcelo autorizou que fossem usadas, e foi uma atitude de grandeza dele também, entre outras que ele teve. E aqui se faz um diagnóstico do Piauí que nós temos e de propostas, de compromissos que nós assumimos com a população do Piauí. Então, por que eu voltei para a atividade política, Amadeu? Porque eu acredito que é possível mudar uma realidade que nós reclamamos nas várias áreas. Nós nunca cuidamos do estado do Piauí e a gente não se conforma com o Piauí tendo os piores indicadores entre todos os estados do Brasil. Ganha alguns pontos em relação a Alagoas, um outro tanto em relação ao Maranhão, mas o Piauí está na rabeira de qualquer cenário, de qualquer análise que você faça, seja na área social, seja na área econômica, seja na área do crescimento econômico. Então, nós estamos dizendo para o Piauí o que é que nós pretendemos, se assim for julgado, que Piauí nós queremos. O que é que o senhor destaca, então, seria mais importante, que possa mudar essa realidade que o senhor faz referência? Então, os seminários que nós fizemos em 4 eixos, destacando a educação como a prioridade de todas, com a certeza de que a educação é o único caminho que transforma ou que muda o futuro. É preciso aperfeiçoar o que de bom foi feito e dar os passos largos e com a pressa que principalmente a juventude reclama. Tem que haver parceria do Estado com os municípios que fazem o ensino fundamental e o pré-escolar, tem que qualificar o ensino médio e tem que focar tudo aquilo que for possível em fazer, por exemplo, com a UESP, que há tantos anos vem reclamando de falta de investimentos. Então, em linhas gerais, na educação, é isso aí. E na área do senhor, a saúde? Na saúde, eu coordenei especificamente essa área, que é o que mais se reclama, não só no Piauí, mas no Brasil inteiro. É preciso, primeiro, qualificar uma gestão. Né? Eu acho que a primeira coisa nem sempre é só dinheiro, é gestão. Então, que o cidadão lá do interior, que vem lá de Curimatá, de São Raimundo Nonato, tenha a garantia de que se resolva o seu problema no hospital regional. Portanto, é melhor, por todos os motivos, inclusive diminuindo o sofrimento das pessoas, e só sabe o sofrimento quem vem para Teresina, sai inclusive mais barato, do ponto de vista econômico, você qualificar e melhorar a resolutividade dos hospitais regionais. E isso não é impossível, nós conhecemos bem isso. Eu fui gestor aqui em Teresina durante 10 anos, então é uma área que razoavelmente eu conheço. E nós pegamos vários subsídios dos profissionais de saúde e da realidade que o Piauí enfrenta nesse momento. Então, é impossível continuar uma situação como essa, onde as pessoas se deslocam para Teresina, com todos os sofrimentos possíveis, com os custos elevados e nem sempre a garantia de serem atendidos nos hospitais públicos, estou falando de rede pública. Então, é preciso reorganizar uma rede pública de assistência, é preciso colocar centrais de regulações que garantam o acesso a essas pessoas, seja de onde for, do norte ou do sul, aos serviços regionais. É preciso que se construam suportes para os profissionais de saúde, terem condições mínimas, pelo menos, de resolver o problema da população,
Quando não for possível, naturalmente, Teresina é referência, ou cidades importantes como Picos, Parnaíba e outras mais. Então, não é difícil fazer isso. É uma questão de organização de serviço. Uma outra questão que chama muita atenção, Amadeu, e talvez seja a parte mais detalhada, além da educação, é a questão da segurança pública, que muito se prometeu e pouco se fez. Né? Então, a gente tem, mais do que uma insegurança pública, nós temos a sensação não só da insegurança, e aí é generalizado tanto em Teresina como no interior, como também, quer dizer, que ações... Inclusive, que essa é uma preocupação grande, doutor Silvio. O crime que era muito concentrado em Teresina, hoje ele se espalha. Hoje está capilarizado. Principalmente no caminho da droga. Ela é a grande A vetora. partir da droga. Isso. E aí é o drama que faz sofrer famílias, e principalmente os jovens. Embora nós todos saibamos que a droga, ela não faz distinção, nem de cor, nem de raça, nem de posição social. Ela permeia toda uma sociedade que reclama. Precisa de um choque na segurança. Aonde? Na civil, na polícia militar, na integração. Aonde é esse choque? Amadeu, eu não vou ser atrevido de te dizer quais são todas as ações. São várias ações, inclusive, procurando entender as causas que geram violência. Né? Porque não é só policiamento. O policiamento é uma parte, talvez até a menor. Ela tem que ter suporte nas causas, nas intervenções sociais. Exemplos temos fora do Brasil, temos no Brasil. Exemplos têm a ser seguidos. É preciso seguir. O nosso problema, Amadeu, é que a população já não acredita na palavra dos políticos. Porque tem muitos candidatos, inclusive, que já tiveram a oportunidade de ser governador do Piauí e que não fizeram. Por exemplo? Fica... Não, por favor, não. Doutor Silvio... A chapa vai concorrer com 2 ex-governadores, Monsanto e o Wellington Dias. Sim, então, se vocês querem, é disso que eu estou falando. Então, a população... Isso aqui é um documento sucinto, ele tem 37 páginas, ele é bem objetivo, ele é pontual, vai ser registrado em cartório, não só na Justiça Eleitoral, para que as pessoas possam entender, olha, eu confio nisso. Porque foi a partir de ouvir a população do Piauí, nesses 13 seminários que fizemos, por longos 4 meses, que nós ouvimos e foram contemplados. Deixa eu ver se eu entendi. O senhor me corrija aqui, doutor Silvio. O senhor quer dizer assim, quem já teve a oportunidade e agora está falando nas mesmas promessas que não cumpriu quando exerceu o mandato. Seria o caso de Monsanto e Wellington. E Zé Filho, que é um governador de 3 meses apenas. Não, você está querendo criar... Eu não vou entrar em polêmica, veja bem. Só para explicar melhor, doutor Silvio. É porque é esclarecimento. Eu explico então. Vamos lá. O que é que a população reclama? É que, principalmente em período de campanha eleitoral, se escuta muito promessas, muitas... E as pessoas com quem eu aprendi dizem, olha, é bom não acreditar em promessas, porque tem cheiro de mentira. E chega, a gente já tem muita promessa feita no passado que não foi resolvida. Qual é o fato que ninguém pode negar? Olha, nós vivemos no estado do Piauí, que não é pobre, nós não somos menos inteligentes do que os outros, mas os nossos indicadores, os dados oficiais, seja dos municípios, do estado ou do governo federal, colocam o Piauí numa posição desconfortável. Eu não estou falando grego, isso é óbvio. Quando o senhor fala de indicadores, não só econômicos, mas de qualidade de vida também. Em qualquer aspecto, o Piauí não tem os indicadores que nos orgulhem. Se tem um destaque, uma ou outra, no esporte, a Sara Menezes, que acabou de ganhar uma medalha. Então tem que ter planejamento, tem que ter seriedade, tem que saber quais são os caminhos. Isso aqui está mostrando os nossos caminhos. E eu acredito nisso. Mais um ponto aqui que é muito importante, é a infraestrutura. E o que o povo assim, mais se queixa hoje, energia e água. Isso. E no caso aí, a GESPIS é do governo do estado, mas a Eletrobras é hoje uma empresa federal. O governador até falou na possibilidade de privatização. Qual o pensamento que o senhor tem sobre isso? Vamos lá para trás. A CEPISA, que era do governo do estado, foi vendida à época para pagar a folha de pagamento. 2. Lembramos? Metade foi uma folha de pagamento de 95 e a outra metade. Eu estou dizendo que foram 2 13º. Sim. 26, E ela foi federalizada, não é isso? Então, desde esse tempo, que ela não recebeu os investimentos reclamados por um Estado que precisa crescer. Porque a riqueza, o governo, o Estado, seja o Estado brasileiro, seja o Estado do Piauí, ele tem que investir em infraestrutura para poder
colocar um ambiente de crescimento econômico. Quem é que faz crescer a economia? É o setor privado. Mas o setor privado, ele não vai crescer se ele não tiver energia, se ele não tiver estrada, se ele não tiver uma infraestrutura mínima. Porque é diferente do governo. Eu vou dar um exemplo com um hospital. Um hospital público que funciona mal, ruim, que ele não tem condições de atender bem um cidadão, ele, se é público, ele continua aberto. Privado, ele fecha. Essa é a diferença do público e do privado. Então, é preciso ter eficiência, é preciso ter bom senso. Eu vou dar um exemplo prático para que... E aí vocês, cada um pensa do jeito que achar. O hospital, o HUT aqui de Teresina foi feito porque o Hospital do Estado, o HGV, não tinha um pronto-socorro que atendesse nem Teresina e muito menos o interior. Nós fizemos o HUT. O HUT, ele foi feito com dinheiro da Prefeitura de Teresina e do Ministério da Saúde. Não tem um centavo do Estado, tá certo? Nenhum. Ele custou 26 milhões de reais. Esse é o custo que teve o hospital, o HUT, pronto e funcionando. Ele foi projetado para 10 anos, não precisar ampliar. Como o sistema no interior não funciona bem, adequadamente, na metade do tempo, em 5 anos, ele precisou de fazer reforma de ampliação. Por quê? Porque já começou a ter maca pelos corredores. Mas vamos lá. O HUT, feito com dinheiro da Prefeitura de Teresina e do Ministério da Saúde, inclusive parte do governo federal pertencente ao PT, ele custou 26 milhões de reais. Uma reforma que foi feita e ainda não terminada no HGV, que pertence ao governo do Estado, estava lá na placa, 43 milhões e uma fração, quase o dobro do que custou o HUT. Terceiro exemplo, o Hospital Universitário, que pertence ao governo federal, está perto de se investir lá, perto de 100 milhões de reais. Portanto, vale aproximadamente 4 HUTs. Pergunta, o HGV atende como deve atender a população? Não. Ele serve de suporte. Melhorou agora com a Clara como diretora e teve alguns avanços. O Hospital Universitário, que pertence ao governo federal, ele atende como deve atender a população? Não. Pronto, isso é uma questão, são fatos. Mas como o senhor acha que vai dar para desenvolver um trabalho como vice, caso o seu candidato ganhe? Ajudando no que puder e souber. Esse é o compromisso. Eu não tenho nenhuma negociação com ele para dizer, eu vou ser isso, não. Eu estou disponível, como eu disse, eu sou um médico aposentado do Ministério da Saúde, tenho todo o tempo, e se eu decidir assim ali, o Piauí merece que eu faça isso. Então eu vou dedicar minha vida e meu tempo a ajudar um Estado que precisa de ajuda de muita gente. De todos nós. Acho que, e assumir naturalmente, por decisão da população, se assim for, assumir essa posição, eu vou estar disponível para fazer o que for preciso. A aliança, doutor Silvio, formada PMDB, PSDB, PSB e uma gama de aliados que já beira aí 18, 19 partidos. O time está pronto para dar sequência à campanha até 5 de outubro? Era o que as lideranças idealizavam para a composição da chapa governista? Está, é o que é possível, né, Livaldo? É o que é possível. Todos os candidatos que estão postos aí, com exceção dos partidos menores, né, os partidos que eu acho bonito, inclusive, o esforço que eles fazem para ser candidatos, e são críticos, mais incisivos no exercício da política, e é bom que eles existam, porque a crítica, ela sempre deve ser bem-vinda. Então, os candidatos já foram candidatos no exercício do governo. Né? Então, não vamos reclamar das coisas, as regras são essas, e a lei permite, e eu espero que as instituições estejam atentas para que apenas o que for por legal seja exercido e seja feito. Foi feita, o primeiro passo dessa longa caminhada foi dado sábado. Com a caminhada, teve a demonstração da presença de todos esses partidos pelo centro da cidade. Então, o Zé Filho já convidou todos os partidos. Como é que vai ser o desenvolvimento dessa campanha? Sim. Todos os partidos que fazem parte dessa aliança terão uma representação com reuniões regulares durante todo o tempo da campanha. Para quê? Para que se saiba, se tenha informações do que está acontecendo no Estado e, naturalmente, pelo que está acontecendo dentro de quem está organizando a campanha, para que tenha o menor número de crises. Toda campanha tem muita crise, tem muito problema, tem muita incompreensão. Às vezes, a maior parte delas por falta de comunicação. Então, vamos esperar que isso não aconteça. Antes de passar para os telespectadores, o deputado Marcelo, o senhor disse ao seu deputado, ele vai votar no senhor? Porque votando em Zé Filho, está votando no senhor? Tenho certeza que sim.
Tenho certeza que sim. Vamos com o povo ali. Olha, o Morci, doutor Silvio, lá de Santa Cruz do Piauí, está mandando um abraço. O Endel de Floriano também. O pessoal de Valença está pedindo para o senhor, caso seja eleito, olhar para a região lá de Valença. Benício Júnior estava querendo saber sobre a relação do seu registro, o senhor já citou. Um outro telespectador disse que queria que o senhor fosse o candidato a governador. O Felipe disse que o PSDB está perdendo a oportunidade de governar o Estado. A Juliana, do Planalto Uruguai, manda um abraço para o senhor, diz que admira muito sua paciência e sua determinação. E um outro telespectador pergunta aqui se o atraso do Piauí, em boa parte, não é de alguns dos seus atuais aliados. Bom, fica até... Vocês não vão me dar o tempo para eu explicar tudo isso. É natural que muita gente não compreenda isso. Eu entendo e peço até desculpas pelo tempo que a gente não tem, às vezes, de justificar ou de explicar. A gente ocupa o espaço possível. Não existe espaço vazio. E é uma decisão, Eli, assim, se você aceita ou não participar de um processo político. Essa é a questão primeira. Se você não aceita, por favor, não critique. Porque se você renuncia um direito cidadão de participar na contribuição de um Estado, de uma comunidade, de um município que você quer melhor e que você acha, pelo menos, que tem condições de ajudar, então é melhor que não reclame. Ou então, renuncie aos seus interesses pessoais, se distancie dos seus amigos, convença a sua família que aceite esse distanciamento e participe. Eu tenho certeza, porque eu já tive essa experiência, e foi uma experiência muito rica, de cuidar de Teresina. Fizemos uma equipe muito boa, muito boa. Não foi por acaso que a população de Teresina, eu estou só lembrando, que de cada 100 teresinenses, 92 aprovavam a nossa administração. Não era a minha administração, era de um grupo de pessoas que tinham um compromisso com a cidade. É o que eu estou sentindo nisso agora, porque senão não vale a pena. Doutor Silvio, eu quero agradecê-lo pela presença aqui com a gente hoje no Jornal do Piauí, nessa entrevista, nessa série especial com os candidatos a vice-governador.